Vamos adiante. Para falar agora propriamente da teologia de Agostinho, voltando ao problema do mal. Essa é uma parte importante da teologia de Agostinho que eu gostaria de frisar na página 266. Você percebe aí que o problema voltou, o problema do mal. E continua sendo um problema e até esse momento insolúvel. Agostinho ainda não tinha lidado para resolver o problema. E a definição que eu já anuncio na 266 é essa. O mal não existe. Quando nós estamos em sala de aula, que é um debate, os alunos eles ficam surpresos. Mas como assim o mal não existe? Vocês podem, nesse momento, estar se perguntando, como assim o mal é tão real? Nós vemos o mal todos os dias. Não. Você precisa primeiro recuar uns 2, 3, 5 passos atrás para entender o que quer dizer antes de entender o que é mal, o que é o mal em si, entender o que é o sentido de existência. E quando eu falo não existe, a existência aqui ela tem um parâmetro, ela tem um definidor, uma definição, que é essencialmente grega. Então, a relação da construção da existência das coisas, Agostinho bebe na filosofia grega. E olha só que interessante aqui, ó, que eu gostaria de ler para vocês. Agostinho mostrou que, para resolver o problema do mal, não é necessário mais postular 2 polos, o bem e o mal, como a gente supõe, né? Inclusive hoje, na nossa própria sociedade, alguns supõem que alguns estão do lado do bem e outros do lado do mal na política. Isso é um absurdo que eu só estou abrindo espaço aqui para falar, sem precedente, né? Essa ideia dualista não existe, gente, para Agostinho. O mal não são 2 polos. O mal e o bem não constituem 2 polos, melhor dizendo. Não são 2 forças antagônicas, uma boa e uma má. Não há sentido nisso para explicar o mal. É isso que Agostinho está dizendo. Primeira coisa. Segundo Agostinho, o mal não é uma natureza. Aqui nós precisamos entender o sentido grego de existência. Ou uma substância. O mal não é algo criado como substancial. E aqui, pessoal, quando eu falo substância, não tem que entender algo líquido. É uma coisa que foi criada. Entenda como no sentido grego de ser, aqui, a ontologia. A ontologia é o ser, é o estudo sobre o ser. Aqui é uma aula que precisa ter um entendimento filosófico para alcançar o entendimento. Agostinho está falando que o mal não existe, porque ele não é uma coisa criada, ele não é uma natureza, ele não é uma substância, não é algo que existe em si, entende? Então, o que seria o mal, professor? O mal é a corrupção da natureza boa criada por Deus. Então, o que você vê como mal não é causa, é efeito. E é efeito do quê? Aí nós vamos ter que falar de liberdade. Agostinho vai abordar o tema do livre-arbítrio para dizer, olha, a degradação da coisa boa criada por Deus, que vocês dizem ser o mal, mas que eu digo que é o efeito da degradação da coisa boa que Deus criou, só existe por causa do mau uso da liberdade. Então, a liberdade é a força mais vital para Agostinho resolver o problema do mal. A liberdade que repousa na vida de cada um, o livre-arbítrio enquanto tal, absoluto. Nós somos seres responsáveis para produzir as coisas. E o que nós vemos do mal na sociedade não é algo criado, é um efeito do mau uso da liberdade. É dessa forma que ele está explicando aqui. Na página 267, ele diz, ó, a natureza foi corrompida. A natureza que foi corrompida é tida como má, porquanto certamente é boa quando não é corrompida. Mas mesmo corrompida, é boa enquanto natureza e é má enquanto é corrompida. Então, o que Deus criou, todas as coisas que Deus criou são boas. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós temos a possibilidade de fazer o bem. Quando nós fazemos o mal, nós criamos o efeito do mau uso da liberdade. É isso que Agostinho está dizendo. É isso que ele vai desenvolver. O mal é, pois, empregar erroneamente o que deveria ser bom.
A liberdade deve existir como um pré-requisito máximo para entender isso. A única coisa, a má que realmente existe é o mau arbítrio, ou seja, o mau uso da liberdade, que não é uma coisa, não é uma substância, como eu falei há pouco. O mal é, na verdade, a falta de alguma coisa. O livre-arbítrio não é o mal. A ocasião para ele pecar não é o mal. O mal é o mau uso do arbítrio, que na prática se torna mal. Para isso, não há explicação nem causa. Se houvesse, então, não seria realmente mal. Para Agostinho, existe um mistério da iniquidade, que não pode ser plenamente explicado. Mas isso não é desculpa para apelar para irracionalidades, né? Quer dizer, de irracionalidades tais como, uma vez eu vi um aluno pregando a Bíblia na minha frente durante uma aula, durante alguns anos atrás, e disse: aqui, professor, assim diz o Senhor, eu sou Deus, eu crio o mal. Uma referência lá de Isaías, alguma coisa assim. Ele estava sendo extremamente literalista no texto, não soube interpretar corretamente, porque Deus ele se utiliza dos fatos ocorridos na história para cumprir seus propósitos, seus decretos, seus mistérios. Mas não quer dizer que ele é o criador do mal. Ele cria a ocasião, ele planeja a ocasião por ser Deus para que ele possa ser glorificado no final. Então, o que Agostinho faz em suma para resolver esse problema? Deus continua sendo o Deus criador de todas as coisas boas e ele não pode ser responsabilizado pelo mal em hipótese alguma. Então o mal continuará sendo o mau uso da liberdade, que é do homem, que deveria fazer o que é bom, como Deus criou tudo bom. Tudo certo? É uma parte um tanto que filosófica da aula, mas necessária de a gente tratar. Mais adiante nós temos a natureza da igreja. Mais uma vez eu volto a falar sobre isso, porque Agostinho cria uma nova eclesiologia, que até então ninguém tinha, lógico, se é nova, ninguém até então tinha pensado a igreja fora da estrutura. A partir do momento que a igreja deixa de ser perseguida, no final do século III, início do século IV, com o advento de Constantino, com o concílio de Nicéia, com a conversão do Estado romano pelo cristianismo, quer dizer, quando começa a haver uma politização da fé, que eu chamo de politização da fé, a relação encarnada em religião e política, tal como está acontecendo hoje na nossa sociedade contemporânea, não é um fenômeno novo, é um fenômeno muito antigo e histórico, que precisa ser estudado, para ser compreendido, para que não cometamos erros, como muitos cometem hoje, de uma maneira tão ingênua, olhando pessoas falando em nome de Deus, se relacionando com estruturas religiosas, e enfim, isso aí já é um assunto passado. Mas a partir do momento em que Roma, nós temos o primeiro episódio clássico de institucionalização da igreja pelo Estado. Então a igreja se torna protetora do cristianismo. E aí, quando todo mundo percebeu que Roma era esse grande cobertor, essa cobertura para a igreja, eles começaram a se perguntar: bem, Deus levantou Roma para esse propósito, para proteger a igreja. E se Roma vier um dia cair? Isso era algo impensável. De modo algum, Roma cairia. Mas era exatamente o que estava acontecendo enquanto Agostinho estava vivo. Lá pelos anos 410, ele começou a escrever esse livro, A Cidade de Deus, que é considerado pelas mentes mais brilhantes da própria filosofia, pessoal. Um tratado filosófico da história, ou seja, uma filosofia da história. Porque Agostinho está interessadíssimo em interpretar e dar sentido à história. Ele está querendo ver o que realmente, como que funciona os fatos desenrolados da história na linhazinha do tempo e do espaço, e do modo como Deus se interage com elas. Como Deus interage com esses fatos históricos. E assim como Karl Marx construiu a sua filosofia da história, Agostinho de Hipona possui a sua própria filosofia da história. E olha só que conclusão maravilhosa. Quando Roma está caindo, o que os cristãos romanos estão pensando? Meu Deus, o que será da igreja agora? Uma vez que Roma vai cair, vamos piorar a coisa, Roma caiu. Agostinho já tinha fundado o princípio da nova eclesiologia, de pensar a igreja invisível, de pensar a igreja como pessoas, não como estruturas. Ainda bem, porque isso serve para hoje.
Igreja não é denominação, igreja não é instituição, igreja não é placa de igreja não é família administrando igreja A, B, C ou D, nada disso. A igreja pode existir nisso, mas ela não se fundamenta nisso. Pode existir pessoas fiéis e honestas na instituição, mas isso não é igreja enquanto tal. A igreja, verdadeiramente, é uma comunidade de pessoas libertas do pecado em Cristo Jesus e livres para ele. Quer dizer, não está em nenhum momento associado com o poder, ou com o poder religioso, ou com o poder institucional, político, etc. e tal. Por isso que quando os romanos viram Roma cair, Agostinho falou. Eu vou postar um vídeo depois para vocês no mural, para vocês verem a cena clássica do filme de Agostinho, de 1972, ele acalmando a sua congregação, que eles estavam desesperados, porque Roma ia cair, como é que a igreja ia permanecer? Ele fala assim, olha, existem duas cidades. Uma cidade é construída sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a luxúria, sobre a vontade de dominar, sobre a vontade de poder. E todos os reinos que nasceram sobre esse alicerce cresceram, se desenvolveram, chegaram no seu ápice e veio a derrocada. E caíram e ruíram. Roma, tal qual todos os reinos do passado, seguirá o mesmo caminho, porque a sua base é constituída por luxúria, orgulho, poder, vanglória, mentira, quer dizer, toda espécie de maquinação própria do homem. Por isso Agostinho diz, esta é a cidade dos homens. E quem subsiste nela, quem coloca nela a sua confiança, mesmo que ela tenha emblemas de santidade, mesmo que ela tenha emblemas, e a Igreja Católica sabia muito fazer isso, né? Quer dizer, uma identidade visual muito latente de que Deus estava ali. Isso tudo vai cair porque é da cidade dos homens. Porém, existe uma cidade que subsistirá para sempre. É a cidade de Deus. Aquela sobre a qual é construída em outro alicerce, o amor, o perdão, a paz, a misericórdia e assim por diante. Todas essas bases, o verdadeiro amor. Quem estiver fundamentado nesta cidade, viverá para sempre. Há uma ruptura na história com esse discurso de Agostinho na cidade de Deus. E as pessoas começam a entender que a igreja, ela existe, e ela passaria a existir de verdade até na Idade Média, quando a Igreja Católica se fortifica, se consolida e se torna poderosa em seus efeitos para toda espécie de dominação econômica, cultural, né, religiosa, política. Eles dominavam todos os campos do conhecimento. Mas isso não significava dizer reino de Deus. Eu vou falar para vocês na próxima aula de Tomás de Aquino, e vocês vão perceber essa relação do poder da Igreja Católica na Idade Média e do modo como isso deve ser dissociado do poder do verdadeiro reino de Deus. Portanto, estamos aí diante de uma nova maneira de pensar a igreja, que deveria ser uma maneira muito oportuna de ser refletida hoje. Por último, gente, na teologia de Agostinho nós vamos trabalhar sobre graça e livre-arbítrio. Agora você não pode confundir, porque esse livre-arbítrio de Agostinho aqui não é o mesmo livre-arbítrio que ele usou para resolver o problema do mal lá no início da sua juventude, lá nos seus 40 anos de idade. Agostinho, agora velho, tem que lidar com um problema sério, soterológico, onde Pelágio, que era um bispo britânico, vai começar, na página 272, a ensinar que eu posso viver sem pecar, usando a minha liberdade. Eu posso dizer não ao pecado e não pecar mais. De tal modo que até mesmo as crianças podem nascer sem pecado e também serem ensinadas a não pecar nunca. A gravidade desses ensinos de Pelágio trouxe a reação de Agostinho para estabelecer verdadeiramente a condição do homem enquanto tal, ou seja, depravada, corrupta, iníqua, sem Deus. E aí é onde nós vemos o Agostinho falar sobre a graça de Deus que age nessa condição mortal, de morte espiritual, para que o homem reviva e possa recuperar as faculdades que ele perdeu na queda.
Então, na página 272, há um debate forte sobre isso, porque, em última instância, o que o Pelágio está fazendo é negar o pecado original. É negar que os homens, se os homens já podem nascer sem pecar e podem viver sem pecar, então o sacrifício de Cristo não é mais necessário. Então Agostinho ele vai, na página 273, responder no livro chamado... Olha só que interessante, Pelágio realmente negou o pecado original. Não acreditava que as crianças nasciam responsáveis diante de Deus por causa de Adão. No livro que o Pelágio escreveu, chamado Do Livre-Arbítrio, ele escreveu que o mal não nasce conosco, nós somos procriados sem culpa, nós optamos em fazer o mal. E isso é gravíssimo do ponto de vista da ortodoxia, da doutrina, do dogma do pecado, da martiologia. Ele, então, enfrentou um Agostinho severo e muito forte no argumento. Toda a soterologia de Agostinho decorre de duas crenças. Primeira, a absoluta e total depravação dos seres humanos depois da queda. E o poder e a soberania absoluta e total de Deus, aquilo que eu falei no início sobre o monergismo. Então, quando Agostinho ele começa a atacar, ele vai dizer que o homem, depois que pecou, ele só existe para o mal. Ou seja, ele não tem mais liberdade, ele perdeu a liberdade que ele tinha por escolher o bem e o mal. Ele passa, então, a ser condicionado. A única liberdade que o homem tem depois da queda, o homem sem Deus e depois da queda, é para pecar. Ele não tem liberdade para não pecar. Pior do que isso, ele não tem liberdade para escolher a Deus, porque ele está morto em seus pecados e juízos, em seus pecados e delitos. Ele não tem condições, um morto espiritual não tem nenhum tipo. Já viu o morto querer alguma coisa? No caixão, está morto, está apodrecendo. E de repente ele quer pegar uma banana, um copo d'água. Você já viu algum morto fazer isso? Então, o argumento de Agostinho é muito parecido com isso. O morto está morto. O morto não deseja nada, a não ser o que é podridão, a não ser o que é corrupção, a não ser isso, a busca por aquilo tão somente que ele está condicionado a fazer. Por isso que o ímpio não reflete o pecado. O ímpio continua a pecar e pecar e pecar e pecar e pecar. E pior do que isso, na condição de morte espiritual, como disse Lutero, o diabo ainda vem e monta nele. É uma besta, né? Que o diabo vem e monta e leva ele para o precipício. Essa é a condição exata do homem depois da queda, e sem Cristo. Então é importante delimitar esse aspecto. Agostinho ele destrói o argumento de Pelágio, dizendo exatamente isso. Agostinho ele vai dizer aqui, que o ser humano mantém o livre-arbítrio depois da queda, mas o livre-arbítrio está tão condicionado ao pecado que ele só tem uma opção, se voltar para a desobediência. Mesmo ao pecar, é inevitável o ser humano, nascido da raça de Adão, estar decidindo livremente. Segundo Agostinho, o livre-arbítrio era simplesmente fazer o que se deseja fazer. Portanto, na página 277, sou livre para praticar qualquer ação, pois meu desejo e minha decisão de realizá-la são suficientes para a minha realização. Segundo Agostinho, as pessoas são livres para pecar, não são livres para não pecar. Torna a dizer, essa é a condição do homem depois da queda e antes de Cristo. O homem ímpio, pecador, sem Deus, só é livre para pecar, porque ele só deseja pecar. A queda corrompeu todas as suas motivações e faculdades. Nessa encruzilhada, quase todos os teólogos cristãos acreditam no livre-arbítrio, mas alguns seguem Agostinho ao entender que ele é compatível com o determinismo. Aí começa uma polêmica na história da teologia em torno da chamada predestinação, que é um assunto que eu não vou entrar com vocês aqui, mas que inevitavelmente leva a um debate. A graça é absolutamente necessária para qualquer decisão. Inclusive o homem que está morto em pecados e delitos só pode enxergar o bem pela iluminação da graça. Quando ele é ressuscitado da morte espiritual, ele consegue discernir o que é bom e o que é mal. Esse é, portanto, o verdadeiro livre-arbítrio para Agostinho. O livre-arbítrio que vem a partir do momento que ele é despertado pela graça de Deus, que ele é despertado, como Efésios 2 diz, mas antes estávamos em nossos pecados e delitos mortos, como Paulo diz ali no capítulo 2, fazendo aquilo que a nossa carne desejava. E aí no versículo 4 vem, mas Deus, que é rico, não está dizendo, mas eu tive
posição, a decisão, eu tomei a decisão de não pecar mais e procurar a Deus. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz, mas Deus, então surge dele, começa dele, que é rico em misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. O estado pelo qual a graça se fez aparecer na nossa vida foi assim. Foi Deus que chamou, e aí você ouviu, e só ouviu porque foi despertado da morte espiritual. Aí sim, você começa a desenvolver o verdadeiro livre-arbítrio, que é a capacidade agora de ter a sua mente iluminada, a sua vista iluminada, para fazer o bem e não fazer o mal. E ainda erramos, né? Porque há uma inclinação para isso. O que eu preparei? Como eu sabia que era uma aula teológica e precisava ter uma síntese, eu preparei aqui aquilo que nós chamamos de 4 tipos de liberdade. E isso vem do monergismo agostiniano, tá? Primeiro, para a gente entender os 4 tipos de homens na história, ou 4 tipos de ser humano, vamos falar ser humano que é melhor. Primeiro, o homem é livre para pecar e não pecar. Vamos ler o conceito. Quando é que o homem foi livre para pecar e não pecar? Ele escolhe não pecar. Esse é o primeiro estado do ser humano no Éden, antes do pecado. Então, lá no Éden, depois da criação do homem e da mulher, e antes da queda, antes do pecado, Adão e Eva tinham liberdade para pecar e para não pecar. Ou seja, eles tinham capacidade de dizer sim e de dizer não. Isso é, segundo Agostinho e segundo a teologia monergista, a primeira condição do homem na história. Deus deu plena liberdade para o sim e para o não. O segundo homem, o segundo ser humano, ele é livre apenas para pecar. Segundo estado do ser humano após a queda e o pecado entrar no mundo. Ou seja, depois que o homem pecou e toda a sua descendência passará então a ser pecadora. E só terá liberdade nesse nível, livre para pecar. Ele não tem a opção de não pecar como ele tinha antes da queda. A terceira condição é que o homem é livre para não pecar, mas inclinado a pecar. Quando é que acontece isso? Esse é o terceiro estado do ser humano após receber a Cristo. Quando Jesus Cristo entra no coração de um ser humano e o tira da morte espiritual, o resgata da morte, da justiça, do juízo, né? O liberta ali por causa do evangelho, ele agora passa a ser livre para não pecar. Ele consegue dizer não ao pecado. Ele já consegue porque ele já tem a iluminação que ele precisava para enxergar o mundo. E aí, mas mesmo assim, a condição continua sendo de inclinação ao pecado. Há uma inclinação, porque nós estamos ainda nesse corpo normal, nessa condição humana normal, natural. E o último homem de Agostinho é, portanto, aquele que é livre apenas, que será um dia, pessoal, livre apenas para fazer o bem, ou seja, jamais pecar. É o quarto e último homem, quarto e último estado do ser humano após a sua glorificação. É o estado glorioso, onde não haverá mais possibilidade de pecar.